Estas emissões especiais não param, é sempre a bombar. É sempre a bombar. Já temos mais de um convidado. Isto é tempo de festa, isto não pode parar. Isto é sempre a abrir. E almoçar, Sérgio? Eu vim de casa, mas foi só almoço. Eu recuso-me a comer durante estas emissões, que eu gosto tanto de falar com esta gente e não quero parar nem para comer. Não dá tempo. Não dá tempo. É verdade, não dá tempo. Já temos o próximo convidado. À nossa frente temos Avelino Ormonte, o homem responsável pela empresa Biofontinhas, que nós vamos ficar a conhecer, que é uma empresa aqui sediada no concelho da Praia da Vitória. Com certeza tem muito para nos contar, de uma empresa que enfim, que está aí já há alguns anos, não é? Avelino, boa tarde, obrigado por ter vindo ao Rádio Clube de Angra. Pedir então para fazer uma história, para nós conhecermos também a Biofontinhas. Está bem. Boa tarde a todos os ouvintes. A Biofontinhas de Art of Balance nasceu há 30 anos, portanto já era eu agricultor convencional quando resolvi parar com os químicos sintéticos e mudar tudo. Portanto, foi uma mudança muito radical. Não muito pensada, mas um dia tinha que ser. Estava cansado de tentar perceber o que é que os químicos podiam fazer à microbiologia do solo e não havia soluções, portanto não havia técnicos que nos pudessem ajudar. Então resolvi enverdar sozinho, portanto estudando eu, como autodidata que sou, estudando o que pudesse estudar e fazer a mudança. Fazer a mudança. Isto, a primeira pergunta que para quem nos ouve pensa logo mas os químicos, esses sintéticos, esses industriais, não forçam mais a produção, ou seja, fazem produzir mais do que a alternativa biológica? Sentiu isso? Na altura senti tudo, não é? Porque na altura que fiz a mudança era funcionário de destacamento americano, trabalhava no destacamento americano na esquadra de comunicações, portanto tinha um ordenado bastante bom, não é? Naquela altura, mas também a Biofontinhas equivalia àquilo que ganhava lá. Portanto, quando tomei a decisão de abandonar tudo, portanto, foi fazer um corte, perder todo o dinheiro que recebia mensalmente, e é claro que as pessoas duvidavam da minha sanidade mental naquela altura. Sim, não foram o meu emprego. Um emprego na base, como o cara diz, trabalhar para os americanos já que é bom. Tinha levado logo ali com um cartãozinho a dizer, bem, ele está um bocado passado, as coisas, o rapaz não está bem da cabeça, portanto, e então o que fiz foi oferecer o motopulverizador, todas as coisas que me podiam levar aos químicos, até um motocultivador. Ainda por cima ainda foi pior, quando comecei a oferecer peças muito caras, ainda acharam que estava pior, não é? E que não tinha solução. E a realidade é que 8 meses depois ainda não conseguia produzir nada que fosse vendável, não é? E pronto, eu focava-me muito, eu lia bastante, e a Elliot Kuhlman era talvez um dos meus mentores, depois de ter lido ao longo desse tempo aí 350 bibliografias relativas aos temas. Ao tema da agricultura agroecológica, portanto, mas tudo aí, há sempre alguém que nos chama mais a atenção, e ele, como nos Estados Unidos, era talvez o meu mentor, não é? Aquele que eu tinha que voltar a ler mais uma vez para perceber que estás no caminho, tens de continuar, isto pode fazer-se, não é? E foi por aí. Até conseguir, não é? Então esta ideia de mudar para algo biológico nasce também de leituras, de experiência de pesquisa, ou seja, não foi algo que entendesse que nasceu maioritariamente por gosto, foi algo que já que tinhas de conhecimento e tinha a possibilidade de obter mais, decidiu tentar por aí. O único conhecimento que tinha da agricultura biológica não era em Portugal, era de uma revista chamada Organic Gardening, que havia um colega militar que lia e que trazia dos Estados Unidos, recebia na sua caixa postal. E eu, ao ver aquelas revistas, pedia-lhe para ler, e ele foi sempre passando, lia a revista mensal e passava-me. E eu comecei a ver que era possível fazer noutros países. Moldes diferentes dos tempos cá. E achei que tinha que também mudar, só que mudar numa ilha não é assim tão fácil, não é? Portanto, sim, era isso também que queríamos saber. É preciso ter alguma loucura positiva, porque se não tiver este nível de loucura positiva e algum idealismo, não acontece nada, não é? Loucura positiva é o termo certo. Loucura positiva, de facto, lá está, como digo, o ser humano é resistente à mudança por si, e lá está, e quando algo se muda, a pessoa diz: esse gajo não está bom. Essa é a primeira coisa. E isso é a primeira análise que nos fazem, é de uma sanidade mental ou não. E neste caso, pronto, fiz a mudança, as coisas depois começaram a correr bem, eu continuei sempre a fazer bastante estudos e a progredir e a começar a produzir, e é claro que
pronto, o income era muito diferente, não é? Exatamente. Aquilo baixou tudo, em todos os níveis. Toda a gente suspeitava um pouco, até a família, não é? Na altura... Um homem tem um emprego na base que se vai dedicar à agricultura. Normalmente dizem que é o contrário, que boa mudança era o contrário. Mas não, enfim. eu continuei sempre a fazer as duas coisas, que era a parte que doía mais, porque tinha Sim, só 4 horas bom. de descanso por semana, portanto, ao domingo, todo o resto era sempre a trabalhar. Sempre a trabalhar. Tanto nas monoculturas, quando fiz 15 anos de agricultura convencional, quanto também passei para a agricultura biológica. E que, para quem nos ouve, o que faz atualmente é muito diferente do que a maior parte dos produtores cá fazem? Sim, é um pouco diferente. Eu também dou formação, portanto não é assim tão diferente de muitos outros, porque eu, se dou essa formação, eles podem fazer também aproveitam fazer o mesmo, ou ter o mesmo perfil de pensamento, não é? A ideia aqui é, hoje em dia, não é? Naquela altura não era assim, isto é uma questão de evolução, são 30 anos sempre a mudar coisas. Hoje na Biofontinhas nós não cavamos a terra, ou seja, não temos nenhuma máquina ao nível do solo para opção própria. Isso para que as vibrações não interfiram, portanto, no valor alimentar de cada vegetal, de cada peça que vão comer depois no fim cortada. E isso tem tudo a ver com o campo magnético, tem tudo a ver com os estudos que faço. São estes pequenos pormenores que eu costumo ouvir isto pela primeira vez também. Nunca pensei que a vibração da máquina podia interferir com a qualidade do vegetal. Imagina plantar coisas na Dream Zone, não é? Na Dream Zone, plantar coisas na Dream Zone. Estamos aos saltos. Eu sei batatas DJs. Então é assim, isso depois foi evoluindo aos poucos, não é? Nós hoje somos bastante autossuficientes, portanto esse é o equilíbrio, por isso chamamos a Biofontinhas de Art of Balance, a arte de equilibrar. E isso porque fazemos o nosso próprio composto, ou seja, temos um fertilizante sólido próprio, criado por nós. Também fazemos um fertilizante líquido com ervas daninhas, criado na Biofontinhas, portanto é a marca Biofontinhas e é a marca de todos os açorianos, que já passei a todos os que pude passar, portanto não há nada a esconder, não é? Portanto é um inseticida formado a partir, não inseticida que é o termo errado, mas é um adubo foliar através das ervas daninhas, não é? Exatamente. É engraçado que nós quando vemos as ervas daninhas é uma praga. As pragas passam a ser nossas amigas, como costumo dizer, ou seja, agora há um outro respeito por todos os ocupantes do espaço, não é? Exatamente. Isso é uma questão também, quando a pergunta que me vai fazer depois, como é que lida com os insetos, como é que lida com os ataques, com as pragas e essas coisas todas, isto também passa por ser uma questão de ocupação territorial. Portanto, temos um exemplo de guerra agora à porta da Europa, que é um país que invade o outro, não é? Uma ocupação territorial. Portanto, alguém que resolve ter mais território. Também nas pragas é assim, elas resolvem ocupar o nosso território. E quando ocupam, nós temos que estar preparados para isso, ou seja, com equilíbrio e não com ataque total. Até porque a pergunta que eu faço pode também o inseto ajudar na qualidade do alimento, ou seja, verdade que a praga normalmente quando nós vemos as lagartas nas couves já temos de tirar isso de ir para fora porque senão lá se vai a couve. Sim, neste sentido também conseguem balancear As pragas estão a fazer o trabalho delas, comer. Elas nascem para comer, só vivem 15 dias, 20 dias, portanto têm um tempo muito curto de vida comparativamente ao nosso. Então têm que comer naquele tempo aquilo que a gente come numa vida, portanto comem o pé de couve todo em 2 dias, não é? E então é isso que nós temos que perceber, que normalmente as plantas atacadas são porque nós não estamos a equilibrar muito bem. Certo. E elas atraem, ou seja, a fraqueza atrai o ataque, tal como as pessoas, não? Ou seja, passas na rua, não vais atacar o tipo que sai de um ginásio. O ginásio é o gajo que sabe karate. Ou que é o perito de artes marciais, ficas a pensar, não sei bem se vou tirar a carteira àquele, vou àquele que é mais fraquinho. Portanto, e assim fazem as pragas. Portanto, exatamente, elas atacam daí os assaltos às senhoras, às velhinhas. Às velhinhas, portanto, então também na agricultura a visão é um bocado esta. Quando nós preparamos, equilibramos o solo, que depois equilibra a planta, aí ela está muito mais bem definida, não está a mandar mensagens de deficiência ou de déficit, que faz com que depois aquela praga se sinta atraída pelaquela seiva, não é? E que vá lá atacar. É um modo diferente de ver as coisas, mais evoluído, mais pensador, mais dos dias 2. Era isso que também lhe ia perguntar. Acha que os governos, enfim, as instituições ligadas a estas estão preparadas para uma mudança destas?
Difícil, não é? Dá-me sempre vontade de rir quando se fala. Falamos o açoriano, ou o português, ou o europeu, hoje fala sempre do governo como se fosse o pai dele. Ou o avô, não é? Ou o avô. E então se qualquer coisa, pá, não sei se o meu avô me vai dar mesada ou o meu pai se vai dar alguma fatia do bolo dele, da carteirinha dele. Portanto, então o governo é para tudo. Ou seja, o governo não é só para nos organizar e arranjar objetivos de crescimento de uma região, mas também é o outro que tem que tomar conta da família, de toda a gente. E isso é o que nós temos de mais errado em termos de açorianidade. Portanto, devíamos pensar em ser mais autónomos. Por exemplo, eu sou anti-subsídio, até nem gosto muito de dizer isso porque isto afeta as pessoas e bate duro em algumas pessoas. Mas, por exemplo, sou contra a política de subsídios que existe, não é? Sim. E por isso também não faço uso deles. Não é que tenham grande vontade que eu entre neste sistema, mas eu sempre rejeitei entrar neste sistema. Portanto, e tento ser aquilo que a coisa é na realidade, ou seja, o que é o Espaço Biofontinhas é aquilo que é. Portanto, se tirarem, podem-nos tirar o quê? O composto, aí nós vamos queixar-nos um pouco, se ficarmos com menos composto, mas nós é que o fizemos. Agora, dar-nos para produzir, ou seja, subsídio à dependência, isso é uma coisa que eu não entendo muito bem. Portanto, não entendo porque, e dou sempre este exemplo que pode parecer radical, mas até nem é. Isto é decoração, não é? Portanto, o agricultor que seja convencional, seja biológico, que está a fazer o plano de rotação de culturas, mas que seja subsidiado ou subsídio dependente, a primeira coisa que ele está a pensar quando olha para o papel é como é que vai a primeira colheita que vai pôr ali. O que é que vem logo à cabeça? Como é que vou colher o máximo de subsídio possível este ano? E então vou arranjar argumentos para ir sacar o máximo possível de subsídios. E depois vou começar a pôr as plantas que vão entrar na rotação de culturas. Portanto, logo aí começa logo tudo mal. Ou seja, é preciso ser um bocado idealista para se perceber estas coisas, para se ir por este caminho. É preciso perceber que nós temos essa capacidade como ilhéus de se tornarmos mais independentes, mais autossuficientes, e agora que estão a enverdar o governo por abrir muito o nosso espaço de vivência diária, as nossas ilhas, ao turismo, ou seja, trazer gente para aqui, então temos que criar uma mentalidade de exportar cá dentro, não é? Que é aquilo que eu achei que era sempre muito importante, é produzir alta qualidade para exportar cá dentro, a pessoas que vêm de todo o mundo. Porque hoje em dia mandar para um país europeu, que é o que está mais próximo, é uma troca, não? É uma troca. Já nem sequer é uma exportação. Portanto, então vamos exportar àqueles que vêm do Japão, ou que vêm da China, ou que vêm da Rússia, ou que vêm do outro lado qualquer. A Rússia nem sequer conta, já não podem entrar, mas à vontade. Sim, mas todos esses que venham dos Estados Unidos, que a gente tem muitos cá, então vamos vender na restauração aquilo que é nosso, a eles, e aí ficar com as divisas deles. Sim. Portanto, é assim que nós devíamos pensar mais, não? Sim, até porque os Açores sempre foram conhecidos pela carne e pelo seu pescado, porque não também pelos nossos produtos hortícolas, frutícolas. Falou no pescado. Essa subsídio-dependência, e já vamos ao pescado, pode estar relacionada com o facto do que é biológico ainda ter um preço que não é aquele que deveria ter. Não, isso não é a realidade, porque essa subsídio de dependência que eu estou a referir nem sequer é para o bio, porque o bio é à volta de 1%, não é? Portanto, essa subsídio de dependência é a subsídio de dependência do convencional, daquilo que foi criado, do sistema produtivo orientado pelo governo, em que o governo é sempre culpado, corra bem ou corra mal. No fim há sempre um bode expiatório, é o governo, a federação vira-se para o governo, as associações, as cooperativas, tudo ataca ao governo, porque eles mudam, não é? Se fosse sempre o mesmo, então eles não podiam atacá-lo porque ele ia lembrar-se de tudo o que já tinha acontecido. Exatamente. Mas como mudam, então eles podem estar sempre a arranjar um bode expiatório. O governo não pode ser responsável por isso tudo, nós temos de ter criatividade própria e para ter essa criatividade própria é preciso nós sentirmos na pele a nossa autossuficiência, não? A nossa capacidade de regenerativa das coisas. E quando isso não acontece, nós estamos num marasmo de ideias em que alguém tem uma ideia e que nem sequer trabalha na agricultura e que está no governo e vem trazer aquela ideia e a federação encosta e o outro encosta, depois os interesses económicos e os lobbies encostam. Eu também já estive na Europa, também já tive convites para estar em tanto lado, já fui à Epiagri. O sistema é todo igual.
Pois, ou seja, aquilo que eu disse lá é aquilo que estou a dizer aqui, ninguém gosta, não é? O pessoal de lá da Comissão também não gostou de ouvir isso, mas a realidade é que depois vieram pedir desculpa e dizer que afinal também nós, Comissão, entendemos, mas os lobbies políticos são muito fortes. Portanto, nós somos peões económicos e enquanto nos olharem de cima para baixo como peões económicos, nós vamos ser sempre isto. Vamos andar sempre à rasca do subsídio. Vamos ser sempre uma máquina dependente na saúde, na alimentação, em tudo o que tem a ver com saúde. Portanto, vamos andar sempre neste marasmo em que nós não temos criatividade própria, não temos crescimento próprio. É claro que se quer ser sempre o nosso defeito maior, é querermos ser enormes numa terra pequena, não? As pessoas querem ter coisas enormes numa terra muito pequena e depois percebemos que o que conta são os pequenos circuitos, ou seja, onde há menos intermediários. Ou seja, o meu interesse é que a Biofontinhas venda de A para B e A, B, C. E acabou aqui. Isto não pode ter metade do alfabeto, senão... Então, senão até lá... anda muita gente a comer na mesma linha à conta de quem produziu. E isso é que é o método mais errado. É preciso haver uma organização muito forte, por isso não acontece. Um planeamento, que é uma coisa que nós não estamos habituados a isso. Portanto, talvez o meu trabalho no destacamento americano me tenha dado algumas ferramentas que são úteis hoje em dia, nesse aspecto, durante os 36 anos que lá trabalhei. Portanto... e isso talvez tenha ajudado alguma coisa, tenha ajudado a fixar-me e a estar mais focado naquilo que tenho que fazer, ter disciplina de trabalho e muito método, que é uma coisa, que às vezes a gente pode parar a máquina para ir à torada e eu não posso parar a máquina para ir aos dois. E essas coisas, não estou a dizer que a tradição é má, mas estou a dizer que a gente tem que ter foco. Há tempo para tudo, não é? Não podemos ser bons quando vamos para os Estados Unidos, sermos os melhores trabalhadores do mundo, ou na França, mas depois no nosso próprio país, na nossa região, nós queremos estar na festa toda ao mesmo tempo e depois temos que pedir um apoiozinho, porque isto não dá. E é isso que temos que mudar, é o chip. O chip, o trabalho, a disciplina... Devíamos falar da agricultura, não é? Mas pronto, estamos a falar de muitas coisas. No geral, sim, no geral. Nós estamos aí a terceira, ainda mais festiva, portanto, de festas e distrações aqui é o que não falta. Sérgio, falavas na carne depois e eu distraí, depois, não faz mal. Estávamos a falar há pouco também das vantagens do açoriano, daquilo que produz, também já vamos ficar a saber, deixava isso para depois até. Eu dei o exemplo da carne e do pescado dos Açores serem muito elogiados, porque não também os produtos hortícolas, as frutícolas, entendo que isso também devem ser trabalhados dessa forma de perspectiva, não de quantidade, mas sim qualidade? Vamos ver, isto são coisas completamente diferentes, não é? Porque o peixe, somos uns felizardos de comermos peixe selvagem. 50% de pessoas neste mundo comem peixe selvagem, nós estamos nos 50% que ainda comem. Todos os outros andam a comer peixe de aviário, não é? Ou seja, da aquicultura, que é para o pessoal perceber. É como se fosse o frango do aviário. O frango do aviário, exatamente. A ração, ele está fechado, coitado, num tanque e leva ali com aquilo tudo e vive nos seus próprios excrementos e com filtrações e não sei quantos, e depois nós comemos. Portanto, um salmão que nós comemos hoje não é um salmão selvagem, não é? Sim, até dizem a diferença. Em aquicultura. E esse salmão até tem, na ração, tem que levar um colorante para que a carne dele seja cor-de-rosa, porque senão não vem rosa como vem o outro, não é? Portanto, temos que saber a origem das coisas, ou seja, saber o que é que comeu a comida que nós vamos comer. É isso que nós temos também de assumir um pouco a nossa saúde, não é? O nosso estado de saúde. Nós também pomos isso nas mãos de outras pessoas, sempre temos esse hábito de pôr nas mãos de outros as coisas mais importantes, que é o caminho que a região vai tomar, a nossa própria saúde, estão na mão de alguém. E nós estamos aqui para andarmos aí sentadinhos a ver umas festas e não há mais nada. Mas existe muito mais. Portanto, o caso da comparação do peixe com os vegetais não é comparável pelo seguinte, porque estes são selvagens, e o homem não interfere. E aqui tens que começar de zero e tens que ter tudo montado e dá muito mais trabalho do que só ir pescar. Quer dizer que a faina da pesca é dura, eu sei que é. Também é, sim. Mas está lá, só vais lá pescar, tirá-lo para fora, trazer para cá e os outros comem. Tanto é que nós, quando eu era miúdo, encontrávamos muitos gorazes. Hoje, quando é que vejo um goraz no mercado? Já é difícil. Raro e caro. Raro e caro. E o meu pai gosta muito da pesca e também já diz que é cada vez menos raro. Nós mais raro, desculpa. Aos espanhóis, porque eles comem muito goraz. Então, e exportamos. Não exportamos, trocamos. Mandamos para lá. Também é um país que está na comunidade europeia. Mandamos para aqueles que têm possibilidades de pagar. É essa mentalidade que eu acho que vai ter que se alterar aos poucos. Ou seja, queremos ser um destino turístico de alta qualidade. Ou seja, em que
também se fala em selecionar turistas e não sei quantos, portanto, então pá, tens que ter o melhor do melhor para trazeres aqueles que têm muito dinheiro para pagar a nossa comida em menos quantidade, não venham para aqui encher as ruas e fazer muito barulho, mas que venham cá consumir tudo aquilo que a gente possa também fazer aqui a ideia do turismo sustentável. Aí está, e aí temos que ter o peixe de melhor qualidade cá e essas cotas têm que ser repensadas. Pagam muito lá fora, de que é que serve? Subsidiar muita pesca, mandar para fora, fazer uma troca, não entraram divisas, portanto, não será, é muito bonito para os números, mais uma vez, a apresentar quem nos governa, mas não é, na realidade, o melhor para nós açorianos. Portanto, e nós temos que pensar cada vez mais com a alma açoriana, não? Pensar mais sempre nas nossas ilhas todas, não numa ilha nem noutra, aqui não pode haver esta rivalidade, tem que haver uma união muito forte entre ilhas. Agora há pouco tempo consegue-se ouvir gente a falar, por exemplo, dos nosóticos e achar que deviam estar todos em São Miguel. Como é que é possível ser açoriano assim? Sabendo que esta é a melhor solução, é estar na Terceira. Quando trabalhava no destacamento americano, nós não havia a possibilidade de trazermos para cá a gente, que não foi possível, mas trazermos muita gente para cá, mas tinha que ter aqui um noótico, tinha que haver aqui uma saída da fibra ótica. Da fibra ótica, não é? Mas que fosse criar, neste caso, sustentabilidade de cabos, não é? Sim, e isso acima de tudo não era possível, portanto, não era possível logo para se perceber que, ao fim e ao cabo, também aí é preciso pensarmos grande também na agricultura, mas grande sendo pequeno, não é? Grande sendo pequeno. Produzindo em pequena escala, sem medo, porque se havia Fontinhas é o espaço talvez mais pequeno da Europa a produzir com este volume, em termos de fazer em dinheiro por metro quadrado 8.000 euros. 8.000 euros por 750 metros quadrados de área cultivada. Portanto, isso é viável também noutros espaços iguais a nosso. Eu não estou numa terra milagrosa, estou num terreno igual aos outros. Portanto, também se pode fazer, empregar 5 pessoas, não é? Ou 6 pessoas num espaço destes, criando emprego. Nós podemos transformar muitas coisas. Agora, é preciso tirar tempo para isso, é preciso organizar, não se pode comparar. Ou seja, quando eu vou falar disso, perguntam-me sempre, a terapia da substituição, como é que eu faço o meu milho, ou a minha luzerna, ou as minhas batatas, sem aqueles químicos, sem estes fertilizantes e não sei o quê? Acha que é possível fazer isso tudo? Isso aqui é uma questão de mudança de mentalidade, de descer, porque a agricultura é 1, 2, 3 e depois tem que voltar a ser 3, 2, 1 todos os dias. Portanto, e nós, nesta aprendizagem, tudo é possível fazer vinho, é possível fazer tudo em agricultura agroecológica. Isso é preciso querer. É preciso querer, e dar tempo ao tempo. E dar tempo ao tempo, e era isto, e era como falava há pouco, e muito bem, é preciso repensar o modelo, seja como falava em políticas de agricultura, mas também na própria agricultura. E nós, para percebermos o que é que a Biofontinhas consegue produzir, para quem não conhece a empresa... Nós produzimos para a restauração 80% e 20% para o mercado biológico. Lá está, a tal economia açoriana a circular bem, não é? Portanto, e é isso que nós devíamos ter em mente, é cada pessoa que se sentasse num restaurante dos nossos, treinar. Há tanta formação por aí, mas há que haver uma outra formação especial, que será da sustentabilidade açoriana. Não é? Sim, também para nós. Tem que se criar um grupo que fale disso, não é? E ensinar as pessoas que estão na restauração a vender o que é nosso. Portanto, quando vamos à Áustria e sentamos num restaurante, vem um funcionário dizer que as batatas são da Áustria. Nem que as pessoas estivessem todas preocupadas, mas dizem a todos. Estas batatas são nossas, batatas são biológicas. Estas couves também são produzidas cá. E se és turista, sentes que aquela gente tem uma alma grande. Embora o país seja pequenino, não é? Um país pequeno. Então não é preciso ser muito grande para ter alma grande. Pode ser pequeno com alma grande, como somos na Biofontinhas. Fazemos assim. Fazemos saladas prontas a consumir, uma salada de misturas. Fazemos um preparado para batidos verdes já pronto a consumir, só a despejar no liquidificador. Também faço workshops sobre batidos verdes. Era também ia perguntar se além da própria produção, se também, enfim,
desmistificava, se construía pensamentos sobre isso, enfim, se dava workshops, seminários. Sim, mas vou explicar agora. Sim, certo, desculpe, não queria interromper, desculpe. Senão isto depois. Senão depois a gente ficamos aqui a falar tudo e acabamos de parar ao mar, que está tão perto. E exatamente. Tem toda a razão. Ainda queria dar um mergulhinho ali. E então fazemos isso. Fazemos também halófitas, que são plantas que normalmente vivem à beira-mar e que eu gosto de levar para a terra e produzi-las em terra e criar peças únicas de sabor. Acrescentado, ou que faz com que nós pudéssemos ter clientes no continente ou até num ou outro país europeu que gostavam de ter as nossas pequenas notas de sabor, mas que eu corto fora e é produção local para o local. Já mandei uma vez ou outra para um chefe de topo que vai cozinhar em Inglaterra ou que é amigo, ou o chefe do Ocean quando cá esteve, por exemplo o Hans, mandas para cá, desculpa Hans, eu não mando, não mandas, mas ficam chateados na hora, mas depois percebem que este conceito do local é muito importante. É muito importante. E eles percebem isso, eles querem ter isso ao pé da porta deles. Nós podemos fazer aqui. Sim, mas aqui não temos os chefes que estão lá fora. Não interessa, temos chefes muito bons também. Temos chefes bons. E precisamos de ajudá-los a crescer, tendo os produtos. Portanto, fazemos isso, fazemos chute sem clorofila no escuro, fazemos microgreens, ou seja, mini plantas que eles pegam com pinça e põem na comida, que são potências de sabor. Fazemos algumas raízes, fazemos rizomas de curcuma longa, que é o açafrão das Índias, ou uma galanga, ou um gengibre canela pela folha, ou um cardamomo pela folha, pronto, coisas deste tipo. Ou seja, isto não tem fim, é um podcast que nunca acaba, digo aos jovens que acham que estão aborrecidos, sentados no sofá, porque a agricultura pega-se numa enxada. Já não temos enxadas na Biofontinhas, não usamos enxada. Usamos uma forquilha daquelas de virar palha para espetar na terra, arejar ligeiramente o solo, só mexer ligeiramente e mais nada para entrar oxigênio. Lá está. E aí o respeito, porquê? Pela microbiologia do solo, que é algo que eu não expliquei há pouco, mas que vou explicar. Certo, nós vontade. somos super crentes nisto, que é quando o ser humano, homem, respeitar quem vive na Terra, será incapaz de agredir o planeta. Sim, e está isso tudo é uma boa filosofia. E estará tudo resolvido. Portanto, temos que começar por aqui. Ou seja, quando eu olhar para a Terra, tenho os pés em cima de terra, neste caso estamos em cima de pedras, mas se estivéssemos em cima de terra e pensarmos que estamos em cima de milhões de vidas, então quando percebemos isso, seríamos incapazes de lançar uma bomba que fosse destruir aquilo ali, não? Exatamente. Então é esse crescimento em termos mentais que nós temos que chegar e estamos longe, para deixarmos de ver a terra do outro como podendo ser nossa, não é? E também o quintal do outro, como podendo ser o lugar onde eu posso pôr lixo e não no meu. Isto perde-se, isto vai embora e fica o respeito pela natureza. Com esse respeito tudo acontece. E para que percebam, por exemplo, nós temos toda essa microbiologia do solo a trabalhar para nós. Sim, estão todos ao nosso respeitar serviço. a origem. Eu só alimento primeiro, lá o nosso método é alimentar quem lá vive, que depois é que decide o que é que entrega a cada planta por pedido, neste caso, de menu de cada planta. Uma alface vai dizer, quero isto, e eles preparam, entregam ali. O sol é que entrega. Fazem a entrega. E nós não. É esse conceito que temos que ver diferenciado. Hoje, quando me falam de nutrientes, eu às vezes dá-me vontade de rir, porque quando estou a ouvir alguém a falar, porque esta planta tem que levar esses nutrientes e aqueles, sejam químicos sintéticos, sejam químicos botânicos, que é igual, a mentalidade é a mesma, é só uma terapia de substituição. Portanto, sai o dos químicos, entra outro a vender de coisas naturais, não houvessem farmácias de produtos naturais a vender produtos caros. Portanto, tens logo outra à porta a tentar vender de naturais. Portanto, o meu conselho é que as pessoas parem para pensar, percebam, respeitem o solo, alimentem quem lá vive, que depois ele trata das vossas plantas. Depois trata da qualidade. E se tiverem dúvidas, eu esqueci-me do teu nome. Sérgio. Diogo. E o Diogo, se tiverem dúvidas, vocês parem um pouco numa mata que já tem árvores de 30 ou 40 metros. Olhem à vossa volta e pensem, mas não vem ninguém cuidar disto aqui? Como é que eles estão lá e saudáveis e de muitos anos. Mas como é que isto cresceu tanto assim? Como é que criou esta biomassa toda? E ninguém foi lá fertilizar. Pôr adubos, foram as chuvas que foram caindo, o sol que estava lá. Todos os que lá vivem, com as folhas que caem, com a reciclagem de tudo,
que entregam novamente comida e a máquina não para. Esquece para dizer que a Biofontinhas tem vários voluntários, então. Tem vários voluntários, exatamente, tem vários Muitos voluntários. voluntários. E trabalham uns de noite, outros de dia, mas também não recebem esse subsídio noturno. Exatamente, é aproveitar aquilo que o sol. Lá está aquilo, como os filmes já dizem, mostra o ciclo da vida, não é? É a terra, se for bem trabalhada, vai produzir outra coisa. E lá está, é todo um ciclo que é preciso ser. Não precisa a mão do homem, não é? Precisa um pouco para um apoio, não é? Estamos a tentar rentabilizar, porque Exatamente. se não fosse não era preciso. Podíamos organizar a produção, o caso de uma agrofloresta é diferente, tem 9 níveis, podíamos organizá-la para não precisar da mão do homem, não é? Para precisar só do início e depois deixar. Lá está, o homem deve ser um apoio e não... Nós somos parte integrante. Não somos realmente os grandes gestores da coisa. Exatamente, como eu dizia, numa perspectiva de apoiar a produção e estar lá nós para... Nós somos orientadores do sistema, boa, é isso mesmo. Neste caso. Neste caso. Muito bom, de facto aqui uma maneira muito diferente de pensar. Avelino, tenho de agradecer por esta conversa. Diogo, queres... Eu saio daqui com uma mentalidade completamente nova. Eu acho que só faltou é quem quiser encontrar a Biofontinhas. Exatamente, como é que quiser encontrar. Onde é que estão os seus produtos para quem conheceu assim, isto? Não deve ser muito difícil, Biofontinhas, saber mais ou menos onde é que está, não é? Mas já agora... A Biofontinhas de Art of Balance é um espaço pequeno que recebe muitas pessoas para fazerem visitas, não é? No entanto, nós não temos placa, de propósito, para que não parem todos, não é? Senão depois não conseguimos trabalhar. Senão vamos à conversa da sustentabilidade. Houve uma altura que eu estava a tentar trabalhar e era difícil porque estava sempre com grupos de espanhóis, franceses ou ingleses já ao portão. E eu não sabia de onde é que eles vinham. Mas como é que eu ia perguntando, mas como é que chegaram aqui? Viemos a gente pôs no Google, andámos a ver e depois Google Maps, chegámos aqui. Então, mas como é que estes tipos descobrem que a gente está aqui? Se não nos conhecem de lado nenhum. Exatamente. Então eu descobri que a gente estava no guia turístico deles. Um dia comecei a perguntar assim, mas como é que veio este grupo todo aqui parar? Ela disse, estás no booklet? E eu, booklet? Qual booklet? E ela foi ao carro e disse-me, aqui. Eu fui lá ver e estava lá, must see, must visit. Ask for the owner. Ask for Mr. E não tinha noção que estava no guia turístico. Tinha que chamar por mim. Deve ter tido lá alguém que escreve estes livrecos com um gravador, eu para lá explicar tudo, e ela com o gravador na mala, ou eu, na mochila, e depois escrevia, e eu não sabia. E acabou por estar integrado. Iam todos cá parar, e eu tirei a campainha, para senão não conseguia trabalhar. E então eles ficavam lá a tocar no portão, depois iam desistindo, porque isso não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, como devem de saber. Lá está, nas suas mãos, além estava quase a transformar-se numa empresa de produção biológica, estava quase já a tornar-se num produto turístico. Ainda hoje começa a ser. Ainda hoje, às vezes, um bocadinho. As empresas turísticas ligam-nos, recebi um grupo que veio de Nova Iorque de propósito aí fazer visitas à ilha, mas também que já o ano passado tinha marcado uma visita este ano. E já tive um grupo de cientistas que veio da Alemanha e por aí fora. Portanto, temos gente que vem de muitos lados. No Covid temos visitas de várias equipes de chefes de nível nacional, mas alguns estrangeiros que aproveitaram para trazer a equipa e vir cá ver a Biofontinhas. Nós somos conhecidos a nível do país, em todo lado, não é? Lá está, não é preciso. Porque não é preciso ser muito grande para ser conhecido. É preciso fazer as coisas com muita paixão, ter qualidade e diferenciação, né? Diferenciação, de facto, em tudo. E muito respeito pelo que se faz. Avelino, agradecer muito por este bocado. Eu falo pessoalmente e acho que o Diogo também. Eu saí daqui, olha, saímos daqui a olhar para a agricultura de uma maneira. Agricultura, enfim, toda a produção de vegetais, plantas, tudo pensado de maneira diferente. Agradecer por este último momento educativo, acima de tudo, educativo. Deixava-lhe se quer deixar uma mensagem final a quem nos ouve, enfim, para os nossos ouvintes, que se forem como hoje são quase sem palavras para ver. Foi uma lição, de facto, muda completamente o estigma do que é que os Açores poderiam ser. Deixem então o microfone à disposição. Posso dizer a quem nos ouve que nós cometemos erros, e eu também cometi. Quando fui pai e eduquei o meu filho, tirei-o da terra. Na altura não era aconselhável pôr os miúdos a trabalhar, e isso foi um erro grave que nós cometemos. Perdemos 3 décadas. Agora estamos a tentar recuperar, os pais estão a tentar levar os filhos às hortas
e eles agora estão todos sentados no sofá, agarrados aos tablets, sem quererem sair de lá, claro, não se habituaram. Portanto, meus caros ouvintes, façam de tudo para levar os seus filhos à terra e deixem-nos tocar a terra, porque não nos faz mal nenhum, faz-os crescer, faz-nos ter a noção da comida que vão comer e de onde é que vem e como é que se produz. O avô faz muita falta, mas o pai pode fazer um esforço, e ainda vai a tempo. Muito bem. De passar esta informação ao filho. Sérgio, nós temos que saber o que é que comeu a comida que nós vamos comer. Exatamente, a origem é tudo, e é também fazer as pessoas perceber que afinal a vida na Terra, como nós conhecemos cá enfim, vou falar na terceira, pode não ser assim uma vida tão dura, pode afinal ser uma vida bastante gratificante e, enfim, sustentável. Acho que a palavra que define todo este momento possa mesmo ser a sustentabilidade. Muito bem, obrigado, Avelino, foi um momento espetacular, muito educativo. Haja saúde. Haja saúde em tudo, nas nossas plantas, nos seres humanos, nos nossos animais, em tudo. Diogo, vamos então a uma musiquinha, algo calmo que espelha este momento.